Olá a todos! Nós estamos agora vivendo um isolamento social e isso às vezes incomoda de alguma forma. Tem algumas atividades que você consegue executar online, você se vira com isso e tal. Algumas atividades isso se torna impossível. Por exemplo, seria possível ensinar uma criança a andar de bicicleta online? Não tem jeito, a prática é fundamental. Você consegue entender um jogo de futebol onde cada jogador fique na sua casa jogando, poderia até imaginar num videogame, mas isso de forma alguma é prático, isso de forma alguma é o esporte que a gente conhece por futebol. A mesma coisa acontece com a programação neurolinguística. Por ela exigir muita prática e uma individualização muito grande, é impossível a gente realizar um curso com boa qualidade online. Mas isso não justifica a gente deixar de aprender e de praticar a programação neurolinguística. Sendo assim, com esse intuito, nós desenvolvemos um projeto chamado Cineáguias. Como isso vai funcionar? Nós vamos sugerir um filme para que você assista. E assistindo esse filme, eu quero que você tenha o carinho de fazer os comentários, as coisas que você relaciona entre o filme e as coisas que você conhece por PNL. Isso vai se tornar um exercício agradável dos aprendizados que você já teve. Para esse primeiro projeto, nós escolhemos o filme A Vida é uma Festa. É um filme da Disney, um desenho animado, na verdade, mas muito interessante e com diversos pontos sobre PNL. Já começo agradecendo aos múltiplos canais de redes sociais que se manifestaram, cada um com sua opinião, cada um com a sua contribuição para o que a gente pode aproveitar desse filme. E, como prometido, eu vou colocar algumas observações que eu fiz durante o filme. Bom, o filme começa com o Miguel, o menininho, né? Ele é louco para ser músico, mas a família não aceitava a música. Quando você começa a entender um pouco melhor da história, você percebe que o tataravô dele tinha sumido e abandonado a família. E a mãe foi obrigada a criar a filha sozinha. A filha que é a tataravó a bisavó do Miguel. Isso causou um tumulto muito grande e esse trauma ficou presente na família, fazendo com que ninguém na família pudesse ser músico. Então, mais uma vez, como alguma coisa que acontece na infância da gente pode repercutir não só na vida da gente, mas criando um padrão que pode prosseguir de família a família por gerações. Se ninguém quebrar esse padrão familiar, esse padrão permanece para sempre. Uma outra coisa que eu achei muito interessante nesse filme, talvez uma das mais importantes, em todos os cursos as pessoas me perguntam sobre crenças, como as crenças pessoais que eu tenho podem influenciar na minha vida. E uma coisa que é muito interessante é a visão que o povo mexicano tem sobre a morte. Enquanto muitos países sofrem muito com a morte, o povo mexicano festeja a morte. Eles gostam, o dia dos mortos dele é uma festa. E é lógico que tem que ter uma crença que dê substância para que isso possa ocorrer, para que sustente esse tipo de situação. E a crença que eles têm é que no dia dos mortos, os mortos podem ir visitar eles. Então, ao contrário de nós brasileiros, que no dia dos mortos, alguns visitam os seus parentes que já faleceram, ou alguns se lembram dele, e isso com tristeza de alguém que possa imaginar algo que perdeu, para eles ao contrário. Eles fazem uma festa porque aquele dia eles se sentem visitados, reencontrados pelos entes queridos. Então, veja bem, como uma simples crença, e aí num contexto social, pode alterar totalmente a forma de uma pessoa perceber algo tão intenso, forte, quanto a morte. Uma outra coisa que a gente, mas aí quem já fez practitioner e conhece os níveis neurológicos, a gente sabe que as crenças elas estão acima dos valores nos níveis neurológicos. Elas são mais poderosas que os valores. A crença de que no dia dos mortos eles têm que cultuar os mortos, eles têm que fazer comida para os mortos, eles têm que pôr a imagem dos entes falecidos
para que todos vejam, fortalece muito o valor família. O filme cita, logo no começo, que a música tinha destruído a vida deles. E cita ali, quando a avó dele vai mostrar aos entes queridos, a importância de um se lembrar do outro, de um ter carinho pelo outro, o que valoriza muito isso de família. Uma outra coisa que a gente pode tirar aí, mas para quem realizou o DL, é que liderança é exemplo. O Miguelzinho, né, o Miguel do filme, ele sempre quis ser músico vendo o exemplo do Dela Cruz. O Dela Cruz era o grande líder dele no começo, né? Então, aí mais uma vez mostrando que liderança é exemplo. Uma outra coisa interessante no filme, eu não sei, só para lembrar, a árvore genealógica da família, a família começa com o Hector e a Amélia. E eles têm a filha que é a Inês, que no filme é aquela senhora mais idosa, que fica na cadeira de rodas. A filha dela é a Manuelita, que se casa com o Júlio, que é o Júlio, né, que eles chamam, que é aquele bigodudo que só aparece já entre os mortos e depois quando o menino consegue visitar a cidade dos mortos. Aí depois vem os pais do menino e o Miguel. Bom, se a gente olhar pelo lado da análise transacional e você começar a enxergar cada personagem desse dentro desse contexto, você vai perceber que a Amélia, ela tem uma criança adaptada muito alta. Ela não pode mais gostar de música, ela tem que fazer as coisas como ela sempre quis e ela faz isso. Uma outra coisa muito interessante é a avó do Miguel. A avó do Miguel, ela cicla entre pai amoroso e pai crítico numa velocidade muito grande, até deixando a coisa cômica dentro do filme. Ora, dando broncas no menino para que ele faça exatamente o que ela quer, e ao mesmo tempo com afagos, carinhos e beijos para esse menino. Então ela cicla entre o pai amoroso e o pai crítico. O Hector, que era o cantor, era o verdadeiro tataravô do Miguel, né, que estava se apagando por não ser mais lembrado, ele é a criança livre. Ele para tudo é bagunça, ele se quebra, ele faz festa, ele corre, ele é totalmente irresponsável, ele pega as coisas dos outros, não devolve, ele é totalmente criança livre. E os pais do Miguel, que aparecem muito pouco no filme, eles são absolutamente os adultos. Aqueles que acolhem a criança no momento certo, da forma correta e não exibem muita emoção durante o filme, né? A parte mais emocionante do filme é quando o Miguel encontra com a tataravó, a Inês, e ela quase não se lembrando mais de nada, já muito idosa, e ele pega o violão e começa a tocar a música que o papa dela cantava para ela. Naquilo ali, esse tocar de música é uma âncora tão poderosa que dispara todo o imprint que ela tinha da lembrança do pai. Essa parte ela é realmente muito emocionante. Esse é um grande filme e talvez ainda hoje ou amanhã a gente vai sugerir um outro grande filme para que você assista. Espero que você tenha aproveitado esse nosso primeiro Cine Águias e que esteja com a gente nos próximos.